Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a sua graça estejam com todos. Manhã de quarta-feira, e esse é um momento gostoso, um momento prazeroso, porque é o momento em que nós vamos conversar com Deus e vamos ouvir o Senhor Deus falar conosco também, e é por meio da sua palavra. Hoje, quarta-feira, dando glória a Ele. Tá? Nós vamos aprender um pouco, queridos, entre tantas apresentações bíblicas de como nós devemos dar glórias a Deus, mas uma expressão importante que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 3, né? Ali uma carta enviada por Paulo para a igreja de Corinto, ensinando uma forma importantíssima de como nós devemos dar graças a Deus, ok? Quero orar com você neste momento, feche seus olhos se for possível e vamos conversar com Deus. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Em Cristo Jesus, neste momento, oramos. Agradecemos pelo bom dia que começamos na Tua presença, principalmente agora, ao ouvirmos a Tua palavra. Abençoe os meus irmãos e eu, a Sala da Esperança, quando nós nos reunimos para podermos ouvir a Tua palavra por meio do nosso guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. E desta forma, querido Pai, nós temos importantíssimos textos bíblicos que vêm mostrando para nós a verdadeira forma de darmos glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, dando glórias a Deus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler na nossa Bíblia e nós vamos ver aqui uma forma, claro que entre o Antigo Testamento e também o Novo Testamento tem muitas expressões em que nós demonstramos em dar glórias a Deus, tá? Mas hoje nós vamos falar do nosso corpo, tá? Aqui, queridos, o apóstolo São Paulo, escrevendo essa carta, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Veja só, não sabeis vocês que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Portanto, se vocês comem, bebem, faça qualquer uma outra coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Muito bem. Queridos, vamos aqui esmiuçar um pouco esse texto para nós compreendermos, tá? Primeiro ponto, queridos, é possível que você em algum momento já passou em frente a uma igreja e uma igreja cristã em variadas intitulações ou placas, e ali você tenha visto, ali alguns fiéis, alguns irmãos que estão ali cultuando e em alguns momentos estão ali falando em voz alta ou gritando glória, 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 glória a Deus. A pergunta que cabe aqui nesse momento é: será que essa é a verdadeira forma de dar glórias a Deus? Isso procede realmente do coração? Ou será que é apenas algo que foi ali ensinado pelo seu líder religioso, ou assim uma forma de uma demonstração de uma reza que são repetidamente pronunciadas várias vezes? Será que realmente isso está sendo feito daquilo que procede do seu coração, com reconhecimento de Deus? Será que depois de um culto desta maneira,
Alguns ficam tão animados que até pula, né? Grita, dança, não é? Faz alguns gestos. Será que quando termina o culto, sai no dia a dia, a forma da nossa vida demonstra realmente que estamos dando glórias a Deus? É isso que Paulo quer que nós entendemos. Vocês não sabem que o corpo de vocês são o templo do Espírito Santo? Queridos, vamos voltar um pouquinho lá na criação. Quando Deus estava criando tudo, propriamente na sexta-feira, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, com esta expressão, Deus estava dizendo: vamos criar o ser humano, criar o homem, criar a mulher parecido conosco. Pessoas que falam, pessoas que têm raciocínios, pessoas que planejam, pessoas que decidem, entendeu? Assim como Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, queridos, e aqui Paulo está dizendo, o corpo que nós temos não é nosso, não pertence a nós. Embora muita gente diz assim, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu como o que eu quero, eu coloco o que eu quero aqui dentro, porque o corpo é meu, porque é eu que mando, porque é eu que faço, é eu que deixo de fazer. Mas a Bíblia está dizendo que o nosso corpo não são nós. Entendeu? Pertence a Deus. Eu posso fazer o que eu quero com o corpo. Deus me deu esse direito, essa liberdade. Mas sabendo, queridos, que aquilo que nós plantarmos, isso nós vamos colher. Não pertence a nós o nosso corpo. Pertence a Deus. É templo do Espírito Santo. Tá? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É muito bem claro, nítido do texto. Tá? E aí Paulo continua dizendo, queridos, assim, olha, tudo que vocês fizerem no comer, no beber, ou qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é que é dar glórias a Deus, queridos. Dar glórias a Deus é andar com Jesus, viver com Jesus, fazer como Jesus, pensar como Jesus, ter o mesmo sentimento de Jesus. Tá? Cuidar das pessoas, dos mais necessitados, como Jesus fazia. Dos mais necessitados, como Jesus fazia. Ter um cuidado especial do nosso corpo. Tá? Não colocando qualquer coisa, qualquer porcaria dentro do nosso corpo. Tá? Tem gente que come o que quer, coloca tudo o que quer dentro do corpo porque acha que o corpo é dele. Aqui Paulo está dizendo, olha, se vocês comem, bebem, se vocês fazem qualquer uma outra coisa, fazem isso para a glória de Deus. Tá? Então eu preciso saber o que eu devo comer, se realmente faz bem ou não para o meu corpo. O que eu devo beber, se faz bem ou não para o meu corpo. Porque se eu uso alguma coisa que estraga o meu corpo, que mata o meu corpo, queridos, as células do meu corpo, obviamente, queridos, que eu estou destruindo o templo que não é meu, pertence ao Espírito Santo. E um preço vai ser pago por isso. Então nós devemos tomar cuidado, por exemplo, devemos comer comidas saudáveis, beber bebidas saudáveis, vestir roupas adequadas que não estragam o nosso corpo. Tá? Nós devemos, queridos, dormir, descansar o suficiente que o nosso corpo necessita, tá? Ter momentos não, viver uma vida de alegria, que isso é saudável para o corpo, tá? Momentos de lazer, isso é saudável para o corpo, porque o nosso corpo não são nós. E aqui está dizendo, se você come, se você bebe, ou faz qualquer uma outra coisa, vamos dizer, se você come, bebe, veste, se você, né,
descansa, né, dorme, faz isso para a glória de Deus. Agora tem gente, queridos, que faz um monte de coisa errada, né, com o corpo e diz que está fazendo para a glória de Deus. Muito bem, queridos. Eu quero ler aqui um verso que para mim é muito importante, propriamente em Romanos capítulo 12, verso de 1 e 2, que diz assim. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz assim. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você viu? Aqui o conselho da palavra é um apelo que Paulo está fazendo, queridos. Ele dizendo assim, irmãos, ofereça pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Meus amados, nós precisamos usar o nosso raciocínio lógico pelo poder do Espírito Santo para sabermos, queridos, a oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Isso aqui é o que Paulo está dizendo, oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Tá? Não é você sacrificar o seu corpo, matando o seu corpo, mas é você renunciar tudo aquilo que é desagradável a Deus para oferecer um corpo saudável, como se fosse um culto racional. Tem gente que se deixa levar pelas emoções, simplesmente são totalmente dominados pelas emoções. E então, queridos, aqui o conselho da palavra de Deus é que nós devemos oferecer o nosso corpo diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui surge uma pergunta para mim e para você. O que é um culto racional? Nós precisamos, queridos, entender à luz da palavra de Deus aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Não é simplesmente entrarmos em um templo religioso e naquele momento, quando o líder religioso estar ali falando, anunciando, pregando, e quem sabe algumas coisas até fora do contexto da palavra de Deus, tentando entrar no seu emocional, e aí te leva a perder o controle da razão, e aí você começa a fazer alguns gestos, algumas coisas totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Entendeu? Mas nós precisamos entender, através da razão, queridos, aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Isso, queridos, quando nós renunciamos tudo aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus e que é prejudicial para o nosso corpo, é uma forma de nós estamos oferecendo um culto racional diante de Deus como reconhecimento de que Deus merece ser glorificado. Então é por isso, queridos, que a palavra de Deus chama aqui a nossa atenção para a verdadeira forma de como nós glorificarmos a Deus. Tá?
Essa é a verdadeira forma. Não que é errado quando você está num templo religioso, né? E algo que tocou ali no seu coração, dentro da palavra de Deus, e você diz glória a Deus, Deus seja louvado, engrandecido, tá? Mas isso deve ser algo que procede do seu coração, com aquele anseio, desejo de estar expressando quanto esse Deus maravilhoso é grandioso, digno de ser honrado, de ser glorificado. Algo que você expressa, queridos, do seu coração totalmente felizado e contente por aquilo que Deus representa para você. Por você viver uma vida em harmonia, de acordo com os seus princípios, com os ensinamentos da palavra de Deus. E não simplesmente algo da boca para fora, como uma expressão emocional apenas momentânea. Entendeu? Pois é isso que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus, e a Bíblia vem mostrando aqui para nós. Tá? Apocalipse 14, verso 7, né? Diz que nós precisamos dar glórias a Deus. Esta é uma forma, queridos. Então, a forma como eu apresento o meu corpo diante de Deus, de forma saudável, cuidadosamente, né? Alimentando bem daquilo que é saudável, bebendo, né, daquilo que é saudável, que não é prejudicial, tá? Andando de acordo com a vontade de Deus nos meus negócios, no meu trabalho, naquilo que eu faço, tudo representando a lição que nós estudamos ontem. Diz que nós somos uma nuvem de testemunhas diante de Deus. Centenas de pessoas de olho na gente. Tá? Então, queridos, viver de forma honesta com os nossos negócios, com os nossos trabalhos, com a empresa, ou se é um funcionário, se você é um prestador de serviço, né? Se você é um vendedor, se você tem uma loja, se você é um vendedor ambulante. Então, tudo aquilo que nós fazemos deve ser feito conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é uma demonstração de darmos também glórias a Deus. Tá? Outras pessoas estarão dando glórias a Deus por conhecer o quanto você é um servo fiel, seguidor de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Fique na paz, que o Espírito de Deus esteja te conduzindo, te ensinando, te ajudando, você se apresentar cada dia diante de Deus desta forma, dando glórias a Ele. Até a próxima lição. Um abraço a todos.